Vamos embora, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor e vamos embora falar um pouquinho de Fluminense e de assuntos que interessam ao Fluminense aqui neste vídeo do Raiz Tricolor. Então, vem-se embora comigo, deixa o like, se inscreve aqui no canal, dá aquela moral também passando aqui embaixo, se inscrevendo, porque é muito importante que a gente chegue a um número maior de inscritos aqui no Raiz Tricolor, beleza? E claro, sempre comente a sua opinião aqui embaixo. Vamos lá, cara, a gente fala de muitos assuntos diferentes aqui neste vídeo, mas eu vou abrir falando de Copa Sul-Americana. Nos interessa a Sul-Americana, que teve 3 jogos da não é pré-Sula, é playoff, né? Dá pra chamar só de playoff mesmo. Os playoffs da Sul-Americana tiveram 3 jogos agora nessa terça-feira, que não interessa em praticamente nada a gente, ou muito pouco, que foi Central Córdoba e Cerro Largo 0-0 na Argentina. Isso interessa muito pouco a gente, porque o vencedor desse confronto, se passar pelo Lanús e o Fluminense passar pelo confronto dele, se enfrentam nas quartas de final. Então é muito longe, 0-0, o Cerro Largo conseguiu segurar o Central Córdoba, que não foi nada de especial. Também vi esse jogo enquanto estava fazendo o giro do jornada. E teve 2 jogos de brasileiros, esses sim nos interessam, um por ser rival, o outro por ser nosso possível adversário, né? Um dos dois ali será o nosso adversário nas oitavas de final. Vou começar pela questão do rival. O Vasco tomou 4-0 do Independente Del Valle. Caraca, o que fizeram com o nosso rival, cara? Cara, que loucura, 4-0. Eu vou admitir, eu não vi o jogo, tá? Eu fui ao cinema ver o filme da Fórmula 1, muito legal, inclusive, o filme da Fórmula 1. Pra quem é fã de Fórmula 1, o filme é muito bom. Pra quem não é, talvez o filme seja só bom. E aí, assim, saí do cinema, peguei o celular, olhei e falei, 4-0. Não é possível, algo de muito maluco aconteceu. O Del Valle ganhou do Vasco de 4-0 em Quito. O time do Vasco é ruim, mas algo teria que ter acontecido. Aí fui checar direto as estatísticas. 33 finalizações do Del Valle contra 5 do Vasco. 78% de posse de bola pro Del Valle. Eu falei, pô, pera. O time do Diniz teve 22% de posse de bola e foi isso. Teve um jogador expulso com 10 minutos. O Lucas Piton. O time desmoronou, Del Valle massacrou 4-0, tá praticamente eliminado a equipe do Vasco. Del Valle deve passar tranquilamente em São Januário no jogo de volta. E fica um registro, né? Muito curioso, obviamente a expulsão condiciona o jogo, mas muito curioso que desde que se faz um levantamento ali sobre posse de bola, o Vasco foi a equipe, desde 2017, a equipe brasileira com a menor posse de bola na história da Sul-Americana desde 2017, de todos os confrontos. E aí é curioso que o time do Diniz seja o que tenha menos posse de bola, né? Vai ficar marcado assim. Situação difícil pro Diniz lá no Vasco. E agora falando do nosso adversário, o Fluminense vai enfrentar quem passar de Bahia e América de Cali. E olha como são as coisas. O Bahia massacrou o América de Cali. Inclusive esse jogo tá passando aqui agora, a reprise aqui na minha TV. Você olha nos números, você assiste o jogo igual eu tava assistindo aqui, também não assisti ao vivo, tava assistindo aqui, é chance atrás de chance, é bola na trave, etc. E o Bahia não conseguiu abrir o placar. Um domínio talvez tão grande quanto o do Del Valle em cima do Vasco, mas o jogo acabou 0-0 na Fonte Nova. Jogo de volta lá no Pascoal Guerreiro, com certeza vai ter um clima completamente adverso para a equipe de Salvador, e aí fica aquela história, né? Numa dessa, meu amigo, o jogo se complica por lá, passa o América de Cali. De força, acho que ninguém aqui tem a discutir, né? De fato, o Bahia tem um time melhor, tecnicamente. Os times brasileiros têm muito mais investimento e têm times melhores, tecnicamente. Mas mata-mata é outra história, por isso que eu falo aqui. O Fluminense, inclusive até falando sobre o John Arias, já dei essa opinião algumas vezes, né? O Fluminense tem, com o John Arias, ele é o adversário a ser batido na Sul-Americana. Só que mata-mata, você às vezes é batido, mesmo sendo extremamente favorito, como aconteceu inclusive na própria Copa do Mundo de Clubes. Então, meu amigo, olho nesse confronto. Pra gente, talvez o cenário ideal seja passar o América de Cali, por mais que ele vai ter vencido um adversário mais forte, seria esse. Enfim, 0-0, jogo de ida em Salvador, semana que vem, na próxima terça, no mesmo horário, 9h30 da noite, América de Cali e Bahia lá no Pascoal Guerreiro, em Cali, na Colômbia. Se empatar vai pros pênaltis, quem ganhar classifica. Vamos ficar de olho nisso. Nessa quarta-feira tem mais confrontos, enfim, mas aí que interessam menos a gente. É Atlético Mineiro em campo lá na Colômbia também contra o Atlético Bucaramanga, é o outro brasileiro que entra em campo também, é o Grêmio,
contra o Alianza Lima. O Atlético Mineiro joga na quinta, o Grêmio joga lá em Lima nesta quarta-feira. Beleza? Sobre Sul-Americana é isso. Vamos falar um pouquinho também sobre a situação com a qual o Fluminense tem que lidar, que é a questão do John Arias, né? Uma quarta-feira que promete, porque a terça-feira prometeu e não entregou. Nenhuma notícia sobre o John Arias nessa terça-feira. Para não dizer que teve nenhuma notícia, o Lessa chegou a trazer a informação de que o esperado é que o Fluminense... o Fluminense espera conseguir, né, negociando com o Patriotas, ficar com 70% do valor, tá? A negociação que se diz hoje do Fluminense é essa. O Fluminense tem direito a 50%, o Patriotas a 50%. Nesse bolo aí tem 10% do representante do jogador, né, que é quem negocia de um lado e do outro. E a expectativa, segundo o Lessa, é que o Fluminense consiga morder ali do Patriotas e ficar com 70% do valor da transferência do Arias para o Wolverhampton. Se fala muito de uma maneira como se o John Arias já estivesse completamente encaminhado, já estivesse negociado para o time inglês, mas a negociação ainda não está fechada. Pelo menos a gente não tem nenhuma notícia relacionada a isso. Então é bom destacar que, né, ainda não tem nada confirmado. O que a gente tem de confirmação efetivamente é a volta do John Kennedy. O Fluminense fez ali um post nas suas redes sociais confirmando oficialmente que o jogador que estava no time mexicano do Pachuca voltou de empréstimo para o Fluminense. O post feito pelo Fluminense, né, informando ali a situação sobre o John Kennedy e o Pachuca, né, informando que o jogador estava de volta, está aí na tela. O Fluminense e Pachuca entraram em acordo para antecipação do fim do vínculo do empréstimo do atacante John Kennedy. Com isso, o jogador retorna para o Tricolor para a sequência da temporada. E aí destaca aqui que se junta ao grupo nesta quarta-feira, ou seja, já se reapresenta nessa quarta, para iniciar os trabalhos sob comando do técnico Renato Gaúcho. Muito provavelmente o John Kennedy não vai a campo nessa quinta-feira contra o Cruzeiro, não tem lógica ali dele já estar no campo, tendo treinado basicamente um dia. Deve ter, sim, né, se estiver fisicamente pronto, estar à disposição para o Fla-Flu. Eu não garantiria que ele estará à disposição no Fla-Flu não, tá? Vale lembrar, o John Kennedy lá no México, apesar dele ter chegado no meio do ano, lá, no caso, no final do ano, ter chegado agora, né, 6 meses atrás, eles lá estavam no ritmo de final de temporada. E o John Kennedy, por exemplo, do dia, tá anotado aqui, do dia 11 de maio, ele joga contra o América do México, o Pachuca perde, ele é eliminado nas quartas de final do clausura do Campeonato Mexicano. Do dia 11 de maio até agora, ou seja, estamos falando de praticamente 70 dias quase, ele só jogou cerca de 80 minutos ali no Mundial. Foram os 2 jogos que ele entrou no segundo tempo, contra o Salzburg e contra o Real Madrid. Só, nem saiu do banco contra o Al Hilal. Então em 70 dias ele só jogou 80 minutos. Obviamente a gente está falando de um jogador que talvez não esteja no desempenho físico mais ideal já para poder voltar jogando. Pode estar se cuidando, pode estar treinando, não sei como é que vai ser isso, mas vamos ver como é que o Renato Gaúcho vai administrar essa situação. Afinal de contas, o Fluminense precisa de um camisa 9, acho que tem, enfim, esse chamariz aí, mas vamos lá, olhando com os olhos da comissão técnica de dentro do Fluminense, o Everaldo tá lá, o Germancano tá lá. Então, assim, eu não sei se vão já no desespero de relacioná-lo pro Fla-Flu, não. Acho que, se tivesse que apostar agora, eu apostaria que ele não vai pro Fla-Flu, mas o Renato sabe ali, pode conversar, enfim, entender que às vezes para recuperar o jogador parte do ponto também é relacionado a isso, né? Vamos ver como é que vai ser. Só falar antes aqui, ó, cara, olha a garrafinha, ou copo, ou jarra térmica que eu peguei lá na Gold Case. Cara, isso é bom demais, cara, porque isso daqui tem mais de 1 litro, é térmica, é essencial pra galera que dirige. Pô, cadê os meus seguidores aí, os meus ouvintes que são Uber? Isso daqui, tu mete água gelada e é água gelada o dia todo. Isso aqui é lá da Gold Case, tá? Vou deixar o link aqui na descrição. Tem um cupom jornada pra você não precisar pagar o preço cheio por lá. Ó, do Fluminense, tudo do Fluminense aqui. E oficial, tá? Estamos falando de produto aí de Tailândia e tal, não. Tô falando de produto oficial que vai grana pro Fluminense também. Consequentemente, produto de qualidade. Qual que é a parada maneira? Pra quem tem carro,
eles afinam essa parte de baixo para caber naqueles negócios ali de apoio de copo e caneca no carro. Então aproveita, tá? Vou deixar o link aqui na descrição. Tem outros modelos menores, modelos de garrafinha mais fino e tal. Tem copo térmico também que você pode aproveitar. E tem capinha. A capinha mais recente que eu peguei era essa daqui. Quando comprei essa capinha, não sabia ainda que teria uma filha, né? Outro filho, outra filha nesse caso, né? Já tem o Murilo e aí está vindo Mariana, mas tem a capinha aqui personalizada do Fluminense, eu e meu filho. Tudo isso é da GoCase, o link tá aqui embaixo na descrição. Não esquece de usar o cupom JORNADA, que senão você ganhar desconto. Aproveita. Vamos lá, cara. A gente ainda fala neste vídeo aqui sobre a dá pra chamar de situação, né? De Kevin Serna e de Bruno Zapelli. O Bruno Zapelli surgiu essa notícia ao longo da tarde, o Lessa na mesma hora desmentiu. Inclusive, eu vou gravar um outro vídeo aqui também falando sobre esses jogadores que podem vir, né, com a saída do João Arias. O Bruno Zapelli tá no Atlético Paranaense ainda, argentino, 23 anos. Foi especulado também como um jogador que o Fluminense teria interesse ali para substituir o João Arias. O Lessa prontamente negou, né, conseguiu essa informação para negar. E outro nome também que está sendo muito falado é o de Kevin Serna para o Atlético Nacional da Colômbia. Bem, eu acho que a gente quando lida, e aí acho que é importante falar isso, tá? A gente quando lida com informação em diferentes países, a gente tem que saber que às vezes a informação chega num país depois do outro, repercute um depois do outro. E assim, a questão do Kevin Serna de saída do Fluminense, pra gente aqui que cobre o Fluminense, ela meio que é uma situação que já passou. Assim, que ou vai chegar uma proposta de grana pro Serna, que vai tirá-lo do Fluminense agora, ou então não é na pretensão do Fluminense emprestar ou deixar o Kevin Serna sair para outro lugar, seja para se valorizar, seja para poder não ocupar espaço no elenco. O Renato conta com o Serna é um jogador útil dentro do elenco, e para sair agora, o olhar que se tem internamente dentro do Fluminense é que ou alguém chega e paga uma grana pro Fluminense lucrar com o Serna, ou então o olhar não é um olhar de dispensar ou de pouca utilização. Acho que o Mundial pegou muito mal para qualquer ponta do Fluminense. A gente até lançou um vídeo lá no Jornada, onde a gente debate quem voltou maior e quem voltou menor, né, do Mundial. E eu acho que na análise básica, todos os pontas do Fluminense voltam menores ali, ó, a maioria deles, né? Canóbio, Serna, Keno, até, de certa maneira, até o Soteldo, né? Sei lá, não sei se o Soteldo consegue voltar menor também, né? Mas brincadeiras à parte, eu acho que voltaram todos no mesmo tamanho, porque assim, o que ferra esses pontas no Mundial é o esquema de 3 zagueiros. Quando você puxa mais um defensor e deixa só o Arias como atacante de lado, como, né, o Arias se torna um segundo atacante do Fluminense. Porque aí, né, esses pontas passam a não jogar. Então, acho que não é que eles foram preteridos, não é que eles jogaram mal, não é que eles tiveram menos... É porque o esquema não tinha espaço para eles lá, e eu acho muito difícil que esse seja o esquema oficial do Fluminense da agora até para o final da temporada. Então, mais especulações na Colômbia sobre Kevin Serna por lá estão, né, chegando mais agora, mas a gente já debateu bastante aqui até de uma possível saída dele para a Alianza Lima, etc. E o cenário ou esses times pagam comprando, e o Atlético Nacional tem um poderio financeiro um pouco melhor do que o Alianza Lima, né, com certeza, ou pagam para comprar, ou então vão ficar só na especulação mesmo sobre o Kevin Serna. Esse é o cenário atual de possível saída ali do atacante colombiano para a sua terra natal. Deixa o like, se inscreve aqui no canal. Tamo junto, até a próxima. Valeu.